Mensagem dia 21/7/1996. A criação do primeiro homem. É isso, né? Aí o pai fala: diante de um poder imenso, o meu pequenino coração tem pulado muitas vezes de alegria, como João Batista também pulou, quando sentiu a sua presença na frente de Maria, sua mãe. Ambos ainda estavam no ventre das duas, Maria e Isabel. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Salvador. Amém. A minha luz, quando é colocada na semente que foi plantada por mim, não tem tempestade que possa arrancar da boa terra em que foi semeada. O mundo pôde passar com seus aspectos de muita turbulência, mas o que já é meu fica fora. Toda a natureza me obedece. Nem a própria morte terá mais esse poder. Os anjos que foram criados por mim, não aqueles que eram meus e que hoje não me pertencem mais. Digo esses dos últimos tempos, são enviados na minha frente por toda a terra, proclamando em voz firme e resistente: chegai-vos a Deus, porque é tempo de colheita. O rei não tarda a chegar, pois ele já está a caminho. Tu, meu filho, e outros que foram escolhidos para anunciar a minha segunda vinda, basta todos lerem as tuas mensagens e ouvir os teus cantos. É o meu Santo Espírito que fala por ti. Bento, querido filho, não há razão nenhuma de teres medo do que és. Falar-se como pôde eu, um simples homem, falar com a autoridade máxima? Filho, nada que foi criado por mim será discriminado diante do meu poder. Os homens, sim, fazem-se grandes e ilustres com a sua capacidade naquilo que estudaram. Então põe-se diante dos pequeninos como doutor, conhecedor da lei. Para mim, eles não conhecem nem 10% o que é divindade. Sou eu, meus filhos, que estou acima de tudo e de todos. O mundo nas minhas mãos é como uma bola na tua mão. Posso, num piscar de olhos, acabar com tudo, mas nunca o farei. Tudo por causa dos meus escolhidos. Aqui vai ser o paraíso assim como criei. No começo e entreguei só as almas boas, e serão eternas as que aqui ficarem. A geologia da árvore que estava no centro do paraíso irá permanecer como fonte de vida. Dela é que crescerá todos os frutos, porque os seus raios de luz alimentarão todos os viventes e não terá fim. Os estudiosos já procuram decifrar como se deu o primeiro homem feito à minha semelhança. Nada era visto por um ser humano, tudo que criei. Como eu queria que alguém viesse a conhecer o que eu tinha acabado de criar. Fiz que da terra nascesse o primeiro homem, porque não havia mulher para ele nascer. Então juntei o barro onde pus os meus pés e formei a sua estatura à minha semelhança. Nesta hora soprei sobre ele e meu Santo Espírito deu a primeira vida terrena. Antes disso, já tinha comigo no meu paraíso muitos anjos representados em forma de luz. Mas com carne e ossos, para pisar sobre a terra, o primeiro foi Adão e depois a Eva, que quer dizer, ave cheia de graças. Para dar continuidade ao crescimento dos filhos que iriam pôr no mundo, nenhum deles morreria se não fosse o anjo do mal, que era meu enquanto estava comigo, e que se chamava Lúcifer, o anjo de luz. Pela sua desobediência, fez com que eu o expulsasse do céu, tornando-se meu inimigo, onde fez a Eva pecar e depois infiltrou-se no corpo de Caim para matar seu irmão Abel. Nem com a minha presença aqui, há 2000 anos atrás, a sua semente podia ser destruída. As escrituras tinham de se cumprir, porque palavra de rei não pode ser anulada. Agora, entretanto, não há mais razão de prolongar o que é meu. A escolha já está sendo feita. Obrigado, meu filho. Acordastes hoje com inspiração muito grande para me saudar com lindas palavras. Jesus.
nessa mensagem a criação do primeiro homem. Em 1976 foi revelada essa mensagem ao profeta Pedro II. Jesus revelou a ele. Uma mensagem dessa falando sobre criação, sobre o início de tudo. Como um homem simples, um homem sem estudo, poderia tirar isso da cabeça? Se não fosse revelado ele. Não tem como. Aqui Deus explica como ele é. Como ele é humilde. E no mesmo tempo, o tamanho do poder que ele tem. Já o homem, que é a criatura dele, que é a semelhança dele, quanto pequeno é e quanta soberba tem. Totalmente diferente do nosso Criador. Nosso Criador se mostra na humildade, na simplicidade, com tanto poder. E o homem, sendo sua semelhança, faz o contrário. Não tem poder nenhum. E a soberba é enorme. Isso reflete, como ele fala aqui, os homens só valorizam aqueles que estudam, aqueles que são diplomados. Esses sim são dignos de ser ouvidos, de ser aceitos, de ser aprovado nos seus comentários, nas suas escritas. Talvez seja por isso, remetendo ao sacerdote, que os sacerdotes que reconheceram a divindade de Deus, como Deus revela aqui, que não, os estudados não conhecem nem 10% da sua divindade, e talvez por isso os maiores santos, os maiores sacerdotes, descobriram o tamanho da divindade de Deus. E daí, com a humildade que precisa ter no coração, reconheceram realmente que Deus está acima de tudo. Que Deus tem que ser obedecido. E não ao homem. E não me convence aqueles que dizem que tem que ter obediência, obedecer ao bispo, ao superior. Não, porque não justifica. Se o bispo, se o papa, se um superior estiver agindo errado, eu não sou obrigado a concordar com o erro e ser conivente ao erro deles. Hoje celebramos o falecimento de um santo padre já aqui na terra, Padre João Batista Reuss. Ele não precisou obedecer bispo, não precisou obedecer a igreja para ver o que ele tinha, de que maneira se proceder perante a Eucaristia, perante o sacrário, perante as coisas sagradas. Por isso que ele fala na mensagem que foi lida hoje, que nesse dia 21/7/1947, quando ele faleceu, Deus deu a ele o direito de lhe passar muitas graças para aqueles que acompanharam ele, que aceitaram ele como uma pessoa santa aqui na terra. Através do quê? Da dedicação dele, de ser um bom e exemplar sacerdote. Isso estou falando de Padre João Batista Reuss, que hoje é o dia do aniversário do falecimento dele. Mas tem muitos padres bons que dão o testemunho da verdadeira religião católica, dão testemunho do verdadeiro Cristo, da verdadeira
divindade de Jesus Cristo. De que maneira? Dando bons exemplos, exigindo, pedindo para que as pessoas, mostrando para que as pessoas respeitem a casa de Deus, respeitem as coisas sagradas. São vários padres. Padre Royce, o Padre Pio, aquele do Nordeste, Padre Cícero, são inúmeros padres. E o último que conviveu aqui com nós aqui, o Padre Rômulo, ele mesmo deu esse testemunho. Ele mesmo entendeu com humildade a divindade de Deus e o poder de Deus, escolheu um homem tão simples para manifestar todo o seu desejo, toda a sua necessidade de carinho, de amor, para com ele e para com o próximo. Então, são esses que dão bons exemplos. Não são esses padres que se dizem de padre, que andam por aí fazendo show, que andam por aí blasfemando, carregando terço, rosário na cintura, pendurado no cinto da calça. Isso não dá exemplo a ninguém. Esses aí só tiram a fé das pessoas. Então, no dia de hoje, esse dia especial, um santo padre que passou 4 anos se dedicando a ensinar um verdadeiro profeta de Deus. E após os 4 anos, então, sabendo que Pedro II, na época, Bento da Conceição, já teria possibilidade e condições de evangelizar, já teria o básico para evangelizar, deixou na mão de Deus, que daí, a partir desse momento, em 76, Deus começou a conversar com ele. Nessa imagenzinha aqui, filma essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagenzinha aqui acompanha ele, lá desde a época de Joinville, desde 1971, 70, que ele comprou essa imagenzinha aqui. É a original que ele comprou lá em São Leopoldo. Esse aqui tem um cálicezinho que ele pediu para o Antônio fazer, filho da dona Dilma. Ele fez no torno. O pai gostava muito de incrementar essas imagenzinhas, né? Ele tinha muita paixão pelas coisas sagradas, então ele pediu botar um cálicezinho. Como o Padre Royce era um fiel muito grande da Eucaristia, então ele pediu fazer esse cálicezinho aqui. E também tinha um crucifixo, que a gente precisa encontrar, sempre na mão dele, que era um crucifixo dele quando ele ganhou no concílio. No concílio. Aqui embaixo, ele fez uma anotação, merecesse, está aqui, merecesse o quê? 10 de outubro de 1976. Nessa data de 10 de outubro de 1976, ele começou a falar, a receber mensagem, não mensagem, a ver remédio direto com Jesus. Então ele tinha orientação já de Jesus, nessa época, que de 72 a 76 foi os 4 anos que ele foi evangelizado, que Deus permitiu que o Padre Royce ensinasse ele um pouco da religião, onde ele conhecia muito pouco quando ele foi chamado. Então esse aqui, essa imagem, esse Padre João Batista Royce que nós estamos celebrando hoje, ele é muito importante para a família, sempre foi muito importante para a família, que a gente praticamente criou-se ouvindo e acompanhando todo ano a nossa visita que o pai levava, fazia questão de levar primeiramente a família em São Leopoldo, e depois ele chegou a levar muita gente de Joinville, chegando a levar com 2 ônibus de excursão, em torno de 80, 70, 90 pessoas, para fazer a visita lá no túmulo do Padre Royce. Então vamos hoje celebrar esse lindo e belo dia, e quem sabe, como Deus permitiu, muitas graças nesse dia 21
de julho de 47 ao Padre Royce, quem sabe Deus também não vai permitir muitas graças dia 27 de abril de 2017, através de Pedro II.